Muito bom dia, queridos, a paz. Tudo bem com vocês? Uma alegria poder estar aqui mais uma vez, mais um domingo, a nossa aula aqui da Escola Bíblica Dominical, nesse formato aqui online. Então, mas de qualquer forma, né, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando e eu gostaria de fazer uma oração nesse momento para que nós iniciássemos então a nossa aula, tudo bem? Senhor, eu louvo ao Teu nome, ó Pai, dou graças ao Senhor, bendigo ao Senhor pela graça, pela bênção, pelas misericórdias que o Senhor tem lançado sobre nós, que tem nos alcançado, Senhor. Tantas são as dificuldades do dia a dia, mas o Senhor tem nos dado essa graça. E a Tua graça, Senhor, nos basta, ó Deus. Que nesta manhã possamos estudar um pouco da Tua Santa Palavra, compreender um pouco mais a respeito da vida cristã e da maneira pela qual nós devemos nos pautar, ó Deus, para conduzirmos as nossas vidas. Peço que o Teu Santo Espírito direcione as palavras, direcione esse estudo, e eu peço sobre a vida de cada um daqueles que estiverem nos acompanhando, que o Senhor também possa abrir a mente, abrir o coração para que possamos aprender do Senhor. No nome de Jesus, eu peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vamos lá. Mais uma vez eu agradeço aqui a todos, que estão aqui, vários mandaram já mensagens aqui. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E continuando o nosso assunto, eu não me recordo, na verdade, se é a quarta ou quinta aula, Eu até coloquei aí a quarta aula a respeito de vida cristã, mas eu não me recordo, sinceramente. Preciso dar uma olhada depois. Falamos na aula passada, começamos numa aula anterior falando a respeito dos agentes transformadores da vida cristã. Palavra de Deus e o Espírito Santo. E na aula passada nós falamos a respeito de oração e de comunhão. E continuando, nos agentes de edificação, que aí a respeito da comunhão, a respeito da oração, são agentes de edificação, que nos edificam no caminho, que nos edificam na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de louvor e adoração. Será que é a mesma coisa? Nós vamos ver quais são as diferenças, o que é uma coisa, o que é outra, e exemplificar isso dentro do texto bíblico, daquilo que a Bíblia nos apresenta em relação a isso. Então, essa é a nossa missão de hoje, o nosso objetivo, falar a esse respeito e mostrar como é importante uma vida realmente de louvor e adoração, desde que nós compreendamos de fato aquilo que é, aquilo que é louvor e aquilo que é adoração. E o texto-chave que eu separei aqui para fazer a leitura está no Salmo de número 150. E o Salmo de número 150 vai dizer o seguinte: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louve-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Esse salmo, o salmo de número 150, ele compõe uma doxologia final para todo o livro de Salmos. O que é uma doxologia? É uma forma estruturada de louvor a Deus e de adoração a Deus, de glórias a Deus. A palavra grega doxa significa glória. Então, a doxologia seria uma estruturação final aqui
de um poema que tem o objetivo de glorificar a Deus. E aqui, glorificar a Deus através exatamente do louvor, né? A palavra-chave desse salmo é exatamente o louvor. Quando nós analisamos o livro de Salmos como um todo, nós percebemos que ele tem 2 capítulos iniciais, o capítulo 1 e o capítulo 2, que dão uma introdução a todo o livro de Salmos. Eles fazem uma introdução, falam a respeito do caminho do homem, falam a respeito da busca da sabedoria. E aí, do capítulo 3, então, nós podemos notar como se fosse uma sequência, uma caminhada, melhor dizendo, né? Uma caminhada. Deixa eu só um momentinho, por gentileza, aqui. Peço perdão aqui um minutinho. Uma caminhada que o salmista, lógico, são vários salmistas, né? Mas aqui colocando o livro de Salmos como uma obra única, como uma obra completa, a caminhada do salmista, passando ali pelas dificuldades, e muitas são as vezes que nós encontramos na palavra de Deus, o salmista passando por dificuldades e clamando pelo socorro. Mas aqui nos últimos capítulos, né, a partir do capítulo de número 145, aliás, o 144, que já vai falando a respeito de gratidão, mas do 145 principalmente em diante, ele fala mais especificamente a respeito de adoração, a respeito de louvor. E encerra o livro, então, com essa obra-prima, que é o Salmo de número 150, onde todos os seus versículos começam com o imperativo. Né? Aqui não é uma sugestão, não é uma recomendação, é uma ordem que se dá aqui. Louvem, né? É um imperativo, que nós louvemos a Deus, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, louvem pelos poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, e por aí vai. Não só os versículos, mas cada linha, porque nós temos aqui cada versículo composto por 2 linhas, mas cada linha com esse imperativo, com essa ordem, louvem a Deus. Então aqui nós estamos falando do louvor, da palavra louvor, e vemos que é exatamente nesse sentido que eu gostaria de tratar com vocês da aula de hoje. Nós falamos, fazendo a recapitulação mais uma vez, nós falamos na última aula, sobre a oração e sobre a comunhão. Como é importante a oração na vida do cristão e essencial. Como faz falta para o cristão uma vida de oração. E a compreensão do que é comunhão, ou seja, estarmos juntos, estarmos unidos. E quando nós falamos a respeito de louvor e de adoração, a lógica que nós seguimos é exatamente a mesma daquela que nós falamos na aula passada, que são ferramentas ou mecanismos que Deus nos concede para que nós possamos nos aproximar mais de Deus e estarmos cada dia mais firmes nos caminhos do Senhor. O primeiro ponto relacionado com louvor e adoração é fazer uma distinção em relação ao cântico. Muitas pessoas têm uma ideia reduzida de que louvar ou adorar a Deus é o mesmo que cantar. Ora, até porque nós chamamos de louvor, Nós chamamos os cânticos de louvor. Mas o louvar vai muito além disso. Então é claro que o cântico a Deus faz parte do louvor. O louvor insere em si o cântico. Mas louvar a Deus não é só isso.
Louvar a Deus vai muito além do que simplesmente cantar a Deus. Então, quando a Bíblia fala para louvar a Deus, ele não está simplesmente falando para cantar a Deus, entoar cânticos a Deus. Mas está falando a respeito de uma atitude que vem realmente de coração. E é por isso que muitas vezes quando as pessoas se colocam num culto de adoração, num culto de louvor a Deus e entoam ali os seus cânticos, e aliás não precisa ser todo culto, na verdade, é um culto de louvor e adoração a Deus. Independente daquilo que se faça ali, em primeiro plano, nós temos sempre que estamos ali reunidos para louvar e adorar a Deus. E o cântico faz parte disso. Nós adoramos a Deus e louvamos a Deus todos os dias das nossas vidas. Nós louvamos e adoramos a Deus, ou deveríamos fazer isso, a cada respirar que nós damos. A cada respirada, nós precisamos sentir realmente que Deus está conosco. Olha que bênção, que nós podemos respirar, estamos vivos, podemos contemplar as belezas de Deus, né? A percepção das belezas de Deus e da criação de Deus por todos os sentidos. Eu falei de nós contemplarmos não apenas com os olhos, mas tudo aquilo que nós assimilamos por todos os sentidos que nós temos para perceber o mundo exterior. Então nós temos várias formas de ter essa percepção. Uma pessoa, falar algo que parece óbvio aqui, né? Mas apenas para distinguir inicialmente essa questão do cântico. Né? Uma pessoa, por exemplo, que é muda, ora, ela não tem condições de louvar a Deus? Porque ela não tem a sua voz, ela não expressa o seu louvor pela voz, mas ela expressa o seu louvor pelo coração e através de outras formas. Uma pessoa que não consegue produzir o som, ela também pode louvar a Deus através da sua vida. Então aqui fica claro que o cântico é apenas uma parte disso. O cântico, você cantar a Deus, é apenas uma parte de uma vida de louvor, é apenas uma parte de uma vida de adoração. Mas o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração vem realmente do coração. Bom, vamos começar falando a respeito da adoração e depois nós encerramos com a parte do louvor propriamente. Quando nós falamos a respeito de adoração, a primeira coisa que nós precisamos fazer é associar ao significado da palavra que o texto nos mostra, né? A palavra, o significado da palavra no original. Quando nós encontramos a palavra adoração na Bíblia, o que ela de fato significa? E nós vamos encontrar principalmente dois conceitos relacionados com a palavra adoração. Olha, eu vou passar aqui alguns versículos para vocês. Eu vou fazer a leitura de um deles aqui, que está em Êxodo, capítulo 34, e verso 8, que diz assim: E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Aliás, eu falei que eu não ia ler, mas eu vou ler sim. Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e verso 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Apocalipse, capítulo 4, verso 10, que está escrito assim: Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Aqui, na leitura desses 4 versículos, se você prestou bem atenção, você deve ter identificado algumas questões em comum, algumas questões que coincidem aqui. Quando ele fala a respeito da adoração, ele fala a respeito de
prostrar-se, de encurvar-se. E mais emblemático é esse último texto que nós lemos aqui, que fala a respeito dos 24 anciãos lá em Apocalipse, que eles entregaram a sua coroa ao Cordeiro. Eles estavam diante, né, do trono e depositarão as suas coroas diante do trono. Quando nós olhamos para o simbolismo que a Bíblia apresenta, nós vemos que a coroa significa autoridade. A coroa é um símbolo de poder e de autoridade. Mais especificamente, de exercício de autoridade. E eles entregaram essa autoridade diante do trono. Esse trono, o trono de Deus, o trono onde está sentado o Cordeiro. Rendendo-lhe então a adoração. Então a adoração está ligada com o ato de prostrar-se, de encurvar-se. E o que isso significa, né? A origem propriamente, algumas pessoas divergem em relação à origem dessa palavra, da raiz da palavra do hebraico, e dizem que se refere ao ato dos camelos ou dos animais dobrarem as suas pernas dianteiras para beber das fontes de água. Outros associam diretamente a adoração a deuses da antiguidade. Fato é que, de qualquer forma, com uma explicação ou outra, nós estamos analisando aqui exatamente esse significado, de dobrar os joelhos e de se prostrar, de se encurvar. E esse ato de se encurvar, ele está relacionado com o fato de se render a alguém, ou de reconhecer o domínio de alguém sobre nós. Quando nos prostramos diante de alguém, isso é muito comum na palavra de Deus, quando homens se depararam com as teofanias, ou seja, as aparições de Deus, e mesmo quando anjos apareciam, muitas vezes eles caíam em terra e se dobravam. Nós temos várias vezes que pessoas fizeram isso com Jesus, a mulher que tinha um problema de hemorragia, que se encontra com Jesus e toca nas suas vestes. Quando ela vê que tudo aquilo acontece, o texto bíblico nos diz que ela se prostra, ela se joga aos pés de Jesus e diz ali o que havia acontecido. Então, esse é um ato de humilhação. Esse é um ato de você se humilhar diante de alguém, de algo, de uma divindade. Aqui, quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, da adoração que é devida a Deus, nós estamos falando de uma submissão. Então, quando nós adoramos a Deus, nesse primeiro aspecto, de prostrar-se, de encurvar-se, quando nós adoramos a Deus, nós estamos em completa submissão a Ele. Nós estamos dizendo o seguinte, mandando a seguinte mensagem: Senhor, eu preciso de Ti. Por mim eu não posso fazer nada. O Senhor é soberano sobre a minha vida, toma as rédeas da minha vida e me guia e me dirige. É isso que nós estamos dizendo quando nós adoramos a Deus. Agora, a partir daí, eu tenho certeza que nós todos podemos perceber que muitas vezes nas nossas vidas não temos uma atitude de adoração. Todas as vezes que nós queremos pegar as rédeas, todas as vezes que nós queremos fazer a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus, nós não estamos adorando a Deus. Então, muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma forma de você se dirigir a Deus, é um estilo de vida que nós devemos apresentar. Todos os dias, pela manhã, nós devemos ter uma atitude de demonstrar o amor que nós temos por Deus, nos submetendo à sua vontade. E a vontade de Deus, ela é santa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós jamais devemos colocar o nosso desejo, a nossa vontade acima da vontade de Deus. E como é que nós nos submetemos a Deus? Como que nós submetemos a nossa vontade e a nossa vida diante de Deus? Confiando nele em todos os momentos. Confiando que Ele está dirigindo todos os nossos passos. Hoje nós temos
o Espírito Santo habitando em nós. E a palavra de Deus era muito clara quando ela diz: andai pelo Espírito, vivei pelo Espírito. E se nós fizermos assim, não cumpriremos então os desejos da nossa carne. Olha como que as questões elas se encaixam. Lá atrás, quando nós falamos a respeito da palavra de Deus como um agente de transformação do cristão, quando nós falamos a respeito da atuação do Espírito Santo, também como um agente de transformação, tudo isso coopera quando nós assimilamos a forma com que nós devemos nos conduzir diante de Deus, meditando na palavra. Josué capítulo 1, verso 8, medita dia e de noite, meditando na palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, orando a Deus, tendo uma vida de oração, tendo comunhão com os irmãos, estando sempre presente e permitindo que o Espírito Santo utilize os dons que Ele nos deu em prol dos nossos irmãos e usando os dons que Deus deu, que o Espírito Santo deu aos irmãos em favor das nossas vidas, nós estaremos crescendo e buscando a Deus no sentido de que o coloquemos realmente em primeiro lugar. Quando nós falamos, quando a palavra de Deus, melhor dizendo, diz: não terás outros deuses diante de mim, e quando Jesus fala, olha, aquele que ama o seu pai e sua mãe, que não aborrece o seu pai e sua mãe, para me seguir não é digno, ele está dizendo que Deus deve estar em primeiro lugar. E isso significa nos prostrarmos, nos rendermos, nos submetermos, nos encurvarmos diante de Deus. Então, a adoração, ela é uma atitude diária. A adoração é uma atitude que todos os dias nós precisamos compreender de que forma isso acontece. E as pequenas atitudes, nós não estamos falando de grandes coisas aqui, nós estamos falando de pequenas atitudes que fazem toda a diferença na vida do cristão. Um segundo aspecto relacionado com a adoração, então o primeiro aspecto é o prostrar-se, o encurvar-se. O segundo aspecto ele está relacionado com um ato de servir. Mateus capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nós percebemos que um primeiro aspecto, o encurvar-se, o prostrar-se, que significa nos rendermos a Ele, entregarmos toda a nossa vontade a Deus e compreendermos que Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações. E esse segundo aspecto é uma consequência natural. Porque se nós compreendemos que a nossa vontade, que o nosso desejo está submetido à vontade de Deus, nós vamos fazer a partir daí então a vontade de Deus. E aí é que entra o conceito de serviço. O serviço cristão, o servir a Deus, é muito mais do que simplesmente você fazer alguma função, exercer alguma função, às vezes dentro da igreja. As pessoas associam, fazem muito essa associação. A pessoa é diácono, a pessoa faz parte do grupo de louvor, a pessoa que é professor. E aí, de repente, alguém que não tem função nenhuma, que não tem cargo nenhum, você acha que não deve servir ou que não tem uma forma de servir. Não é isso. O servir a Deus, o que o servo fazia? O que o servo fazia naquela época? Ele fazia exatamente aquilo que o seu senhor mandava que ele fizesse. Aí, da mesma forma, é claro que o cântico é uma forma de louvor? Sim. O exercício de uma função na igreja também é uma forma de servir. Se Deus tocou o meu coração e falou comigo para fazer determinada coisa, eu vou lá e faço. Isso é servir a Deus, quando eu estou obedecendo a voz dele sobre a minha vida. Quando o Espírito Santo me orienta a fazer algo,
e eu faço aquilo que o Espírito Santo me orienta, eu estou servindo a Deus, à medida que estou fazendo a vontade daquele que tem domínio sobre a minha vida. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, Paulo chega ali próximo à região da Antioquia da Psídia, né, a região da Psídia, e ele tinha intenção de ir para a Ásia, né, de descer para a Ásia. Mas o Espírito Santo o impediu de ir para a Ásia. Esse era o desejo do coração de Paulo. Mas Paulo, numa atitude de adoração a Deus, submeteu a sua vontade à vontade de Deus. E quando o Espírito Santo os direciona para um outro caminho, ele obedece e vai. E chegando na região da Frígia, o que eles... o Paulo tem uma visão para subir a Macedônia, para passar a Macedônia. E Paulo segue essa direção. E ali Paulo funda várias cidades ali naquela região, entre elas a igreja de Filipos, do qual foi uma das principais cooperadoras do apóstolo Paulo durante o seu ministério, e inclusive nas ofertas aos mais necessitados de Jerusalém. Então perceba que todas as vezes que submetemos a nossa vontade a Deus e obedecemos a voz de Deus, obedecemos o agir de Deus nas nossas vidas, aquilo que nós devemos fazer, não há razões, não há possibilidade, melhor dizendo, daquilo dar errado, porque o Espírito Santo jamais nos colocará numa fria, como eu gosto de dizer. Dificuldades são outra questão, né? As dificuldades, elas fazem parte da vida cristã, né? Aliás, esse é um ponto mais para frente, eu não sei se conseguiremos falar a esse respeito ainda hoje, né? Então, perceba um detalhe interessante aqui. Algumas pessoas têm uma tendência de fazer da adoração algo meramente intelectual, algo que é simplesmente da razão. E não é somente isso, porque a adoração, então, ela vai envolver muito mais do que somente a razão. Envolve a razão? Sim, mas envolve também o sentimento e envolve também a vontade. Porque quando nós falamos em domínio de Deus sobre as nossas vidas, é um domínio completo. O segredo do apóstolo Paulo, que na verdade não é um segredo, quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, e Paulo está disposto a ir até a morte por amor ao Evangelho, o segredo de ter tal atitude é entregar o seu ser completamente a Deus. Então perceba que é razão, sentimentos e vontades, né? Todas as nossas, tudo aquilo que compõe o nosso ser tem que girar em torno da vontade de Deus sobre as nossas vidas e não mais não mais da nossa vontade, mas da vontade de Deus, que essa vontade prevaleça. E como é que eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Olha, muito bem, vamos por partes aqui. Nós já compreendemos aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos ler a Bíblia, meditar na palavra, nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo, nós devemos orar, né, ter uma vida de oração, nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos e deixar que o Espírito Santo nos utilize e utilize os nossos irmãos a nosso favor também, por meio dos dons que são ministrados e distribuídos para a igreja. Nós compreendemos isso. O que nós precisamos fazer a partir de agora? É colocar em prática. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: não sede simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Esse é um problema muito sério no meio da igreja, porque os conceitos são facilmente assimilados. E quando nós ouvimos alguma mensagem, ouvimos alguma pregação, ouvimos algum estudo, rapidamente nos identificamos e reconhecemos os princípios que estão ali. Não é algo complicado, não é algo complexo. O que nós estamos falando aqui nessa manhã é algo bastante simples, na verdade. Adorar a Deus, louvar a Deus,
nos prostrar, nos render, submeter a nossa vontade a Ele. Mas quando vamos colocar em prática, aí que é o problema, não é? Porque no dia a dia, o desejo da carne, ele tem uma tendência a prevalecer sobre o desejo do Espírito sobre as nossas vidas. A menos que nós façamos aquilo que falamos anteriormente, que estejamos meditando na palavra, que estejamos em oração, uma vida de oração, que estejamos nos submetendo ao Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. Isso gera sensibilidade à voz de Deus. E à medida que nós desenvolvemos essa sensibilidade à voz de Deus, nós passamos a ouvi-lo melhor, mais claro, e passamos então a ter mais condições e capacidade de fazer de fato a vontade de Deus e não a nossa vontade. Eu sempre dou um exemplo relacionado à intimidade, relacionado à sensibilidade, do seguinte, são duas coisinhas na verdade, né? A questão do tempo, que nós falamos na aula passada, a dedicação do tempo, e é somente através de tempo é que a intimidade vem. Por isso que eu disse na aula passada que, se eu não estiver com vontade de orar, o que eu faço? Ora mesmo assim, dobra os joelhos e ora. Eu preciso dobrar os joelhos? Não precisa. Você pode orar em qualquer posição, em qualquer lugar que você estiver. Mas, quando você sente falta de vontade de orar, o dobrar os joelhos demonstra uma atitude, é como se mandasse uma mensagem para o corpo, falou que aqui quem manda não é você. Você se prostra, você dobra os seus joelhos, se rende, né? Ou rende o físico ao espiritual. Isso auxilia, né? Então, quando nós estamos falando de intimidade, o exemplo que eu estava dizendo, se eu coloco uma fogueira num determinado canto da sala, imagine que essa sala tenha várias pessoas ali, né? E a fogueira ela está bem em um dos cantos dessa sala. E aí tem pessoas espalhadas em vários lugares. Qual dessas pessoas vai sentir mais calor? Vai sentir mais ali o calor emanado por essa fogueira? Óbvio que aqueles que estão mais próximos da fogueira. Aqueles que estão mais distantes talvez sintam um calor mais muito sutil. E essa é a questão da sensibilidade. Então perceba que a sensibilidade está relacionada com a proximidade. A proximidade da pessoa com o foco que emana o calor. Quando nós falamos do mundo espiritual, nós temos o mesmo princípio aqui envolvido. Estaremos mais sensíveis à voz de Deus quanto mais próximos estivermos da fonte, quanto mais próximos estivermos dele, quanto mais íntimos estivermos do Espírito Santo. Então, primeiro, dedicação de tempo. Tempo para ler a Bíblia, tempo para orar. E eu estou repetindo muito isso, queridos. Mas é necessário essa repetição para que nós possamos assimilar realmente tudo isso. O ponto central aqui é dedicarmos tempo a Deus. Quando nós dedicamos tempo às coisas de Deus, a própria palavra de Deus é viva e surte efeito nas nossas vidas. Você percebe que começa a ficar mais forte quando você ora, porque não é a sua força que aumenta, mas a força de Deus que está em você. A força de Deus que está em nós, e ela excede muito a nossa capacidade. Nesse momento, a partir daí, nós temos uma disposição maior para nos prostrar diante dele, para nos submeter à sua vontade. Nós temos uma disposição maior a servir a Deus, a estar a serviço de Deus. Eu nunca esqueço de uma frase que uma vez o nosso pastor disse, né, que quem trabalha não dá trabalho. O que isso significa? Significa que aquela pessoa que se submete à sua vontade, à vontade de Deus, e obedece o enviar de Deus, obedece a Deus no sentido de falar, vai lá, faz isso, faz aquilo, ele está ativo, ele está trabalhando. E seja com uma função oficial ou não, quantas pessoas na nossa igreja temos
que não têm uma função específica, uma função oficial, é isso que eu quero dizer, mas exercem ali uma atividade de intercessão, fazem visitas, vão para lá, vão para cá, e não precisa de um cargo para fazer isso. Estendem as mãos para ajudar outras pessoas. Isso faz parte da vida cristã. E isso faz parte de uma vida de adoração a Deus. Isso é adorar a Deus. Olha só, vou ler um outro versículo aqui para vocês. Apocalipse, o Apocalipse 4:10, que eu já havia lido. Deixa eu achar aqui. O versículo está em Isaías, Isaías, capítulo 29 e verso 13. Olha só o que está escrito aqui. Este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Então perceba aqui algo. Quando nós nos aproximamos de Deus para cumprimento de rituais, então eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou cumprir a minha obrigação, hoje é domingo, vou na igreja para participar do culto, para o pastor ver que eu estou ali. Hoje é ceia, puxa, vou lá cumprir minha obrigação, tomar a ceia, e muitas vezes, mas uma coisa muito feia, um gesto muito feio, né? A não ser que a pessoa tenha realmente uma boa justificativa para isso, ok. Mas a pessoa nem espera terminar o culto e vai embora. Isso é falta de reverência. É claro, não estou falando daquelas pessoas que têm um justo motivo. Estou falando das pessoas que fizeram disso um hábito. Todas as vezes é isso. E hoje não mais, mas quando eu atuava como diácono na igreja, isso era muito perceptível, porque eu estava lá à frente e olhando, né, as pessoas, o comportamento das pessoas. No nosso caso, na nossa igreja aqui em Araras, nós temos o hábito nesse dia de, após a celebração da ceia, ali, participar do pão e do vinho, ou do suco de uva, termos um momento de adoração e depois a palavra retorna ao pastor, que dá sequência ali no culto. E as pessoas aproveitam desse momento de adoração ali, de louvor e adoração, para saírem da igreja. Então é só o povo assentar após esse momento que você começa a perceber lugares vazios na igreja, né? Antes estava tudo cheio, tudo lotado, e aí os lugares vazios. É algo muito feio, é algo que não condiz com uma atitude de um verdadeiro adorador. Olha só o que Jesus fala com a mulher samaritana. Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então a nossa adoração deve ser em espírito e verdade, não para cumprimento de ritual. Veja que Deus coloca sabiamente na palavra algumas orientações para que nós vivamos bem, para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, né? A comunhão com os irmãos, a frequência na congregação. Então, o culto é muito bom, mas não é para nós pensarmos no culto como simplesmente um local de reunião, mas é um local realmente de adoração a Deus, onde nós em conjunto vamos adorar a Deus, em conjunto vamos louvar a Deus. Mais uma vez, o louvor e a adoração deve ser um hábito, deve ser um estilo de vida do cristão. Todos os momentos nós estamos adorando e louvando, mas nós temos um momento de estarmos lá. Perceba que, da mesma forma, Deus estabelece na palavra alguns rituais lá na lei para os judeus, de adoração, de sacrifícios, né, de guarda de sábados, de festas. Deus estabelece isso e eles deveriam cumprir até hoje. Na verdade, eles cumprem ritualisticamente, né? Não no pior sentido da palavra, mas no sentido de metodicamente. Porém, num determinado momento, e se você ler Isaías no capítulo 1, você vai perceber isso. O que Deus diz ali? O que o profeta inicia escrevendo a palavra de Deus?
eu estou cheio, eu estou farto, eu não quero mais isso. Só que o próprio Deus havia instituído, como ele não quer? Como ele está cheio, como ele está farto daquilo? Porque o povo agia dessa forma. Isaías capítulo 29, 13. O coração, vocês honram com lábios, vocês se aproximam de mim da boca para fora, mas o seu coração está longe. Então, quando nós estamos na presença de Deus, precisamos nos concentrar realmente em louvar, em adorar a Deus. E fazer as coisas ali com reverência, com honra, com valorização. Valorizar o local que nós estamos, valorizar quem está presente ali. Valorizar todos os atos que são feitos durante o culto, para que nós possamos, através dessa valorização, demonstrarmos realmente que honramos a Deus, que temos temor a Deus. Quando uma pessoa trata algo que é extraordinário, que Deus estabeleceu para nosso crescimento, como algo comum, como algo sem valor, isso demonstra uma falta de temor a Deus. Isso demonstra falta de honra. Nós não estamos honrando a Deus. E quem não honra, desonra. Se a honra é valorizar, desonrar significa desvalorizar. Nós estamos desvalorizando Deus e não nos damos conta de que fazemos isso. Quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós estamos desonrando a Deus. Quando não obedecemos o agir de Deus nas nossas vidas, quando não obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos desonrando a Deus. Nós estamos desvalorizando, estamos demonstrando uma atitude de desrespeito, de desvalorização. Então, muitas vezes, como eu disse, né, a própria adoração, ela pode, em algumas situações, nem envolver palavras. As palavras podem fazer parte de um momento de adoração, sim, mas não necessariamente. A verdadeira adoração, ela vem do coração. Quando nós exaltamos a Deus, quando nós nos prostramos, nos rendemos diante dele. Então, só para relembrar aqui os dois aspectos. Nos prostrar, nos encurvar, significando que nos submetemos a nossa vontade a ele, que o colocamos acima de todas as coisas. E servirmos a ele, nos colocarmos à disposição para fazer a vontade que é dele, por meio das nossas vidas. A utilização, Deus nos usa não porque ele precisa, queridos. Não porque Deus precisa. Deus não precisa de nós. Às vezes, eu sei que para muitos pode ser uma palavra difícil, uma palavra dura, porque ainda mais com tantas pregações dizendo quão especial é o homem, né? E alguns dizendo aí, inclusive, que Deus, que o homem em nada deve se render a Deus, porque Deus nos colocou no mesmo patamar que o seu Filho Jesus. Isso é uma bobagem que não encontra amparo bíblico nenhum. Isso é da cabeça de homens. A Bíblia é clara quando diz que é o homem para que Deus o procure. O que é o homem? Deus, no seu amor, na sua infinita bondade, criou o homem como coroa da criação e deu a ele domínio sobre todas as coisas. E o que o homem fez? Agora, porque Deus criou o homem coroa da criação, não significa que Deus é alterado em sua substância e sua essência e de que ele necessita do homem. Deus não necessita do homem. Deus nos deu todas as coisas. Deus nos criou e mantém a sua criação em pé. Deus não só criou, mas sustenta toda essa criação com o poder das suas mãos, com o poder da sua palavra. Não é porque ele precisa disso. Na mitologia grega, por exemplo, existe uma lenda de que quando os homens param de buscar os deuses, param de fazer orações, os deuses vão enfraquecendo. Isso é uma questão mitológica, isso é da mitologia. Quando nós falamos a respeito da palavra e do Deus único, do Deus verdadeiro, não existe nada disso. Deus não se enfraquece.
Deus não se torna menor, Ele não se torna menos Deus porque eu adoro, porque eu não o adoro, porque eu o busco ou não o busco. Deus continua sendo Deus. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que necessitamos da sua presença. Então, pare com essa bobagem de achar que Deus precisa de mim para fazer alguma coisa. Deus não precisa de nós. Deus não precisa. Deus escolhe nos usar. Ele nos dá a oportunidade de fazermos algo. E nós precisamos compreender isso e aproveitar as oportunidades. É um privilégio ser usado por Deus. É um privilégio estar debaixo das mãos de Deus e fazer a vontade dele, não a minha, mas fazer a vontade dele. Deus é soberano sobre todas as coisas. A soberania de Deus em nada afronta o livre-arbítrio que ele nos concedeu. Tanto que ele quer nos usar, mas nós temos muitas vezes a liberdade de resistir, de não sermos usados por ele. Então nós temos hoje a possibilidade nas mãos de escolher aquilo que nós vamos fazer. A mudança de vida que é necessária, a mudança de padrão de vida que é necessária. Mas seguindo aqui, né? Quando nós falamos em relação ao louvor, então a adoração, o prostrar-se, o encurvar-se. O louvor ele tem um contexto diferente, porque quando eu falo em louvor, eu estou falando em exaltação. Quando eu falo em adoração, é o encurvar-se. Quando eu falo em adoração, é o levantar-se. A palavra louvor, na sua raiz, ela tem o sentido de levantar. É o oposto da adoração. Mas, em sentido, é aquilo que também parte do coração. A exemplo da adoração, o louvor ele também parte do coração e não depende de palavras, mas ele depende também de atitudes. Quando nós falamos a respeito de louvor, né, tem um versículo aqui que está lá em Neemias, capítulo 8, verso 6, que diz assim: E todo o povo respondeu, amém, amém. E aqui esse texto é só para exemplificar isso que eu quero dizer. Eu vou ler alguns textos aqui na sequência. Vou começar novamente. Neemias 8,6. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Então veja aqui, nós temos as duas atitudes aqui de louvor e adoração num único ato. Segundo Crônicas 7,3. Os filhos de Israel se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então veja que aqui nós temos claramente uma distinção entre louvor e adoração. São duas coisas que podem ser feitas ao mesmo tempo, mas são distintas. 1 Crônicas 23:5. 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério, ou para aquilo que era necessário. E segundo Crônicas, capítulo 30, verso 21, os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumento que tocaram fortemente com honra ao Senhor. Aqui, a ideia de louvor está relacionada com não entoar os cânticos, mas os instrumentos. Então perceba que você louva a Deus com a sua voz, você louva a Deus com os seus instrumentos, você louva a Deus com a sua própria vida. Você louva a Deus quando o exalta sobre todas as coisas, quando você reconhece quem de fato Ele é. Existe um exemplo que eu gosto bastante de utilizar nesse sentido, para diferenciar aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. No tabernáculo existiam dois altares, o altar do holocausto e o altar do incenso. O altar do holocausto ficava no tabernáculo exterior, ou no átrio, né? E ele significava aquilo que Jesus fez, ou o seu sacrifício. Ele simbolizava, né, tipologicamente, o sacrifício de Jesus, onde eram sacrificados animais, né, simbolizando-lhe o sacrifício de Jesus. Mostra o que ele fez. Já o altar do incenso ficava dentro do tabernáculo, num lugar chamado santo, num lugar
no lugar santo, e depois tinha um lugar santíssimo. E esse era o último mobiliário antes do lugar santíssimo. E ele representava exatamente o louvor que ascendia aos céus, eles queimavam incenso de forma a subir aquilo como um louvor, como um cheiro agradável a Deus. E ali, então, simbolizava, relacionando tipologicamente a Cristo, simboliza quem ele é. Então, lá fora do tabernáculo, no átrio, um altar representando o que Jesus fez. Lá dentro do tabernáculo, um altar representando quem Jesus de fato é. Nós louvamos a Deus quando compreendemos quem Ele de fato é nas nossas vidas. Deus, Criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. Por isso que Atos, no capítulo 4, verso 24, diz: unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E lá em Colossenses 3,16, que eles louvaram com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, quando nós temos uma atitude de louvor, uma das questões essenciais que percebemos que o louvor envolve é a gratidão a Deus. Nós somos gratos a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E isso independe de dificuldades que nós passamos. Como eu disse no começo da nossa aula, agradecemos a Deus por respirar. Agradecemos a Deus por contemplarmos todas as suas belezas. Quando fazemos isso, reconhecemos que Ele criou todas as coisas. Que, além dele ser soberano sobre tudo, Ele escolhe por amor e por misericórdia sustentar todas essas coisas. Nós, assim, devemos nos voltar para Ele, com gratidão em nosso coração, reconhecendo quem Ele é. Quando Jesus nos ensina a oração, nos ensina a orar a Deus, Ele começa a oração dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome e venha o Teu reino. Então, nesse início de oração, o que se reconhece? A soberania de Deus. Quem Deus é? Aquele que criou e sustenta, aquele que está acima de tudo, aquele sobre o qual nós rendemos toda a nossa vontade. Reconhecemos Ele como ser supremo sobre todo o universo, sobre toda a criação. Então, nós vimos que, de acordo com as Escrituras, a adoração, ela significa que nós devemos nos prostrar, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, o senhorio de Deus, e significa também que devemos servir e obedecer à sua voz, nos submeter a Ele, enquanto que o louvor indica a ideia de nós levantarmos a cabeça, olharmos para o céu, contemplarmos para o céu, que é de onde vem o nosso socorro, e exaltarmos a Deus por aquilo que Ele é, proclamando alegremente aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. E para encerrar nossa aula aqui, eu gostaria de ler um último versículo, que está lá em Romanos, capítulo 14, verso 11, quando Paulo faz uma citação de Isaías, que ele faz a citação de Isaías 45, 23, ali no texto de Romanos, capítulo 14, 11, que traz os dois conceitos de louvor e adoração no mesmo versículo também, que diz assim: porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará glória a Deus. Um ato de adoração e um ato de louvor. E que isso, que será realidade para toda a eternidade, seja realidade desde já na vida de cada um de nós. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para encerrarmos essa aula. Amado Deus e soberano Pai, eu louvo ao Teu nome mais uma vez. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com os nossos irmãos. E que tudo isso que falamos, ó Deus, que seja a prática diária nas nossas vidas. Que reconheçamos o Senhor como Deus soberano sobre nós. Que nos prostremos, que adoremos ao Senhor em todos os dias. Que tenhamos uma atitude de adoração e louvor todos os dias. Paizinho, em nome de Jesus, que isso seja realidade na vida de cada um dos nossos alunos que estão nos acompanhando aqui.
e que muito mais do que ficar simplesmente na mente, que desça ao coração e que produza frutos, ó Deus. Em nome de Jesus, que tenhamos um domingo abençoado na Tua presença, que aproveitemos esse dia que o Senhor nos colocou nas mãos para adorarmos e para louvarmos ao Senhor. Paizinho, dá uma semana também próspera e abençoada a cada um, em nome de Jesus, e que seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe mais uma vez. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Agradeço a todos os que mandaram mensagem aqui. Depois eu vou olhar uma por uma. Eu não consigo, eu tiro da tela porque eu me desconcentro muito facilmente, né? Eu me disperso muito facilmente. Então por isso que eu tiro da tela aqui, para não ficar vendo as mensagens ali. Mas depois eu vou olhar todas, agradeço cada uma que vocês mandaram. Que Deus abençoe a vida de vocês, a sua família, que Deus dê paz, que Deus dê saúde, que Deus dê proteção a cada um de vocês em nome de Jesus, tá bom? Eu gostaria de aqui fazer uma menção especial ao nosso pastor, reverendo Brocanelli, a nossa pastora, a pastora Santina, e a todos os demais pastores auxiliares da nossa igreja, porque hoje, o segundo domingo do mês de junho, foi declarado por meio de uma lei complementar federal como o Dia do Pastor. O Dia do Pastor, existem outras comemorações, Dia do Pastor, né? No dia 8 tem uma data específica, mas hoje é o dia especial. Então, com bastante carinho, um abraço com muito amor a todos os pastores que têm zelado pelas nossas almas, que têm cuidado das nossas almas. Que Deus abençoe. E daqui a pouco, 11h30, programa Escola Bíblica Dominical no ar, direto, transmitido da Gospel FM 90,7. Pastor Ricardo Colito, professor Ricardo Colito, professor André Avanço e eu estaremos daqui a pouco lá para mais um estudo da Palavra de Deus. Tá bem? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.